Boa tarde. Essa é a correção do nosso terceiro PET de história. Então, nós vamos aí, né, para uma correção completa do PET de história do sexto ano. Neste caso, o volume 3. Bom, eu vou buscar deixar os links, né, com as correções do volume um e do volume 2 no vídeo, e o material eu enviarei para vocês na próxima semana. Comecemos então. Deixa eu compartilhar minha tela para nós darmos início aonde nós vemos aqui, né, um mapa da África. Eu não vou ler os textos e outras coisas mais para não demandar tanto tempo. Uma correção aos moldes daquelas que nós já fizemos anteriormente. E aí, meninos, eu atento também para quem está corrigindo isso no celular, terá um pouco mais de dificuldade. Eu busquei colocar uma letra de fonte maior, mas quem está no celular ainda terá um pouco mais de dificuldades. Procure um computador ou, às vezes, no próprio celular também dá para corrigir. Entretanto, é mais fácil com um computador. Ou também pause as minhas respostas e copie, corrija, conforme aí o demandado. Gente, e nós começamos na semana 1, deixa eu só localizar a página para vocês, na página 59, esse é o PET de História, com o seguinte questionamento, da questão 1, letra A. O que você sabe a respeito do continente africano? A resposta: o continente africano é composto por 54 países e possui uma grande diversidade cultural, biológica e geográfica. Então, nada mais do que isso. O continente africano é composto por 54 países e possui uma grande diversidade cultural, biológica e geográfica. B. Você já ouviu falar no Egito Antigo? O que você sabe sobre essa civilização? Então, no caso, a resposta é sim. E a segunda resposta: foi uma civilização que se desenvolveu às margens do rio, aqui ficou faltando, do rio Nilo, e pode ser considerado o primeiro grande império da história. Então, isso é sobre o Egito Antigo, a civilização mais estudada, a civilização mais antiga estudada do continente africano. C. Repare na imagem 2. Observe que o Antigo Egito era composto por desertos e que, em sua geografia, ganha destaque o Nilo, que é o rio mais extenso do mundo. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do rio Nilo? Resposta: além da agricultura, o rio Nilo foi uma importante fonte de água para os egípcios e permitiu a intensificação do comércio e do transporte. Então, né, essas eram as funções do rio. Ele era importante porque nas margens deles, os egípcios plantavam e colhiam, e além disso eles transportavam as mercadorias que permitiam o comércio entre as mais diversas regiões. Vamos agora para a letra D, que é, né, ainda sobre o rio Nilo, observe as comunidades que compunham o Egito Antigo. Estavam localizadas nas margens do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio. Então, ou seja, né, por que as comunidades, as pessoas iam para a beirada do rio? Resposta: durante a cheia do rio Nilo, sua margem era regada pelas águas do rio Nilo, que, ao voltar ao seu estado normal, deixava o solo coberto com um material muito fértil, e isso favoreceu a agricultura naquela região. Então, essa é a resposta. Quando as secas, né, vinham, a margem dele estava composta com uma matéria do solo muito boa para plantar e colher alimentos diversos. Então, essas são as respostas da
questão 1. Agora a gente passa para a página 61. 2. A sociedade do Antigo Egito era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a função social que desempenhavam. Abaixo temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Com a ajuda de seu livro didático ou pesquisando na internet, complete os espaços com segmentos correspondentes. Então, nós temos aqui uma pirâmide com, no alto, o mais importante da sociedade egípcia, e à medida que a pirâmide vai chegando para a base, outros grupos que auxiliavam a sociedade egípcia se locomover. A resposta para 2, que pediu para ser feita no quadro aí, tem os seguintes grupos, né, as seguintes funções. Acho melhor colocar a resposta no próprio quadro. Camada social 1. Integrante, faraó. Qual era a função do faraó? Governar. Na camada social 2, tínhamos os nobres. Qual era a função dos nobres? Eles tinham função religiosa e auxiliavam, ajudavam na parte burocrática, na parte dos documentos, na parte das escrituras. Quem ficava a cargo dessas funções, que ajudavam o faraó, eram os nobres. Militares, deixa eu corrigir aqui. Militares. Qual era a função dos militares? A mesma dos dias de hoje: proteção. Só que naquele caso, proteção do Antigo Egito. 4. Escribas. Função: registrar os acontecimentos. 5. Comerciantes. Função: controlar as atividades de compra e venda. 6. Artesãos. Confecção de roupas e objetos de enfeite. E 7. Camponeses e escravos, responsáveis pelo trabalho pesado: construção, plantio e colheita. Gente, eu não vou explicar cada uma dessas funções, senão o vídeo acaba por ficar longo demais. Acho melhor irmos para a questão 3. Então, essas são as 7 funções com seus ocupantes e o que cada um fazia. Vamos agora para 3, na página 62, com algumas divindades do Antigo Egito. Lembrando que o Antigo Egito era uma sociedade, né, politeísta. Por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deuses com os seus nomes e as suas funções. Temos o deus Ra, que era também chamado de Deus Sol, e era o principal deus. Tínhamos Mut, que era a mãe do deus Ra, Ísis, deusa das águas e dos sentimentos humanos, Horus, cultuado como sol nascente, Osíris, deus do mundo dos mortos, Sete representava o guardião do mundo dos mortos, e Amon, o deus dos deuses. Então, repetindo: Ra, principal deus; Mut, mãe do deus Ra; Ísis, deusa das águas e dos sentimentos humanos; Horus, cultuado como sol nascente; Osíris, deus do mundo dos mortos; Sete representava o guardião do mundo dos mortos, e Amon, deus dos deuses. Continuando aqui, vamos para a página agora, fazendo a semana 2, na página 64, que nem eu falei, eu não vou ler esses textos para não alongar demais o vídeo. Nós já vamos para as questões. Na página, então, só para lembrar aqui, 64, semana 2, nós temos na questão 1A. Quem eram os escribas? E qual o papel na sociedade da Mesopotâmia? Resposta: o escriba era aquele que, na Idade Antiga,
dominava a técnica da escrita. O escriba tinha a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Então, essas eram as funções dos escribas. Lembrando que eram poucas as pessoas naquela época que sabiam ler e escrever. Logo, a função do escriba é registrar a partir da técnica da escrita o que está sendo produzido, o que está sendo feito, para informar ali o rei, o faraó, qualquer outro. B. Como se chama a escrita criada pelos sumérios? O nome dela é escrita cuneiforme. C. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Os mesopotâmicos escreviam em placas de argila. Eles utilizavam bastonetes de pontas arredondadas que faziam as letras em formato de cunha. Na letra D, temos, Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Não. De acordo com a legenda, a imagem representa uma nota de venda de um escravo do sexo masculino. E aí, gente, só para fazer uma pequena observação, eu também, como professor, não consigo entender o que está escrito ali, pois é um caractere, uma letra muito diferente do nosso alfabeto. Na letra E, como era feita a escrita na Mesopotâmia? A escrita cuneiforme era feita com auxílio de objetos de cunha. Inicialmente representava pictogramas, mas, por praticidade, as formas foram se tornando mais simples. Lembrando, o que é um pictograma? Uma espécie de desenho. E letra F, qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Resposta: o desenvolvimento da escrita cuneiforme ocorreu em razão de uma demanda para contabilizar e fazer registros acerca de questões que envolviam o palácio do rei ou entrada e saída de mercadorias. Então, essas aqui foram as primeiras questões da semana 2. Continuando, meninos. Agora na página 66, não vou ler o enunciado, vamos para as próprias questões. Descreva o que você observa na imagem acima. Resposta: percebe-se uma enorme pedra escura marcada com símbolos. A legenda diz que representa o Código de Hammurabi. E sobre o Código de Hammurabi, meninos, a gente vai ver o que ele foi, B, uma pergunta parecida com aquela feita há pouco na questão 1. 2B. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Não, porque foram utilizados caracteres desconhecidos pelas nossas sociedades. Então, é por isso que a gente não entende o que está escrito naqueles objetos. Alguns historiadores até conseguem entender, porque eles estudam os códigos antigos e decifram o que está escrito ali. Mas a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre isso. Letra C. Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Resposta: ao criar o código, Hammurabi padronizou suas ações, facilitando suas ações administrativas e estipulando os direitos e deveres para a população. Então, por isso que facilitou a vida dele. D. Qual a importância de um código de leis? Padronizar as leis que comandam uma região. E letra E. Nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Resposta: no caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988. Então, essas são as respostas da página 66. A gente tem aqui ainda a letra F e a letra G na página 67.
F. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? Essa lei que exigia que o agressor seja punido em igual medida do sofrimento que ele causou. Então, por exemplo, se ele roubou um dinheiro de alguém, ele tinha que ressarcir, devolver a mesma quantidade que ele roubou. Se ele matou uma pessoa, ele teria que ser morto pelo filho da pessoa que ele matou. Então, era por isso a expressão olho por olho, dente por dente. E a pergunta G do 2, da página 67, nós temos, né? Pergunta: nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? Explique. Não. Atualmente, as leis devem garantir a punição para criminosos, mas com respeito à vida e à dignidade humana. Então, ou seja, você não pode mais matar alguém que matou o seu filho ou fazer qualquer outro tipo de punição por conta própria. Você tem a lei e a lei determina o que pode e o que não pode ser feito. Vamos continuar, então, agora na 3. Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adotando, né, o uso de arcos e os baixos relevos. Pesquise no livro didático ou na internet e liste as principais descobertas dos mesopotâmicos nas áreas listadas abaixo. Então, vamos para a resposta. Lembrando a vocês que eu estou agora na página 68. Astronomia. Então, a resposta, né? Determinaram o período de lunação, meses das fases da Lua, o período do movimento anual do Sol. Podiam prever, faltou o R aqui, vou corrigir, prever eclipses, etc. Matemática. Resposta: desenvolveram o sistema de numeração com base no número 60 e foram os primeiros a desenvolver o conceito de contagem. Escrita. Desenvolvimento da escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita registrada. Continuando, ainda na página 68. Respostas, né? Qual a importância destas descobertas para os povos mesopotâmicos? Resposta: essas descobertas facilitaram o cotidiano dos povos mesopotâmicos. Então, ou seja, né, elas tornaram a vida das pessoas no dia a dia mais fácil. B. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas as sociedades da época? A sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? A maioria das invenções tornaram-se mais avançadas nas civilizações posteriores. Contudo, os mesopotâmicos criaram o básico, o que facilitou a vida de outros povos. E C. Quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Resposta: o uso de um sistema com base no número 60, a escrita, a agricultura, a civilização urbana, etc. Então, estes são os exercícios da página 68. Continuando, vamos para a semana 3. Agora, na página 70. Temos um enunciado, que eu já falei que não vou ler, e vamos direto para as questões. Um mapa do continente americano, com a letra A perguntando justamente isso, na página 70. Qual continente está representado na imagem? Resposta: o continente americano. B. O que as regiões em destaque representam? Os povos que viviam no continente antes da chegada dos europeus. Letra C. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Resposta: os maias, os incas, os astecas, os aruaques, os gês, entre muitos outros.
A letra D e a letra E são de respostas pessoais. Você não pode copiar o que está escrito aqui, resposta pessoal. Você vai responder, né? Na letra D, dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar ou já estudou? Escolhe um deles e responde. E na letra E, para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Aí você vai na internet, pode digitar lá no Google, povos indígenas conhecidos. E coloca um só, já está de ótimo tamanho. Vamos para 2. E para 2, ainda na página 71, sobre o sistema de escrita dos maias, responda. A. De acordo com a imagem, como era a escrita maia? A escrita maia contava com extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos. B. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Resposta. Os documentos maias privilegiam o registro de fatos cotidianos do povo. Outra importante função da escrita era o registro do povo, pelo qual eram regulamentados os períodos de celebração religiosa. Questão C, página 72. Pesquise no livro didático ou na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia. Onde se tem conhecimento, a civilização maia foi a única a dominar uma escrita capaz de reproduzir 100% as palavras de seu idioma. E os maias escreveram livros. Porém, só chegaram 4 deles até os dias de hoje. Então, aqui, né, são os exercícios feitos até a página 72. Passemos agora para a próxima quantidade de exercícios. 3. A gente tem uma figura, que eu não vou ler o texto, e vamos para a letra A. O que você consegue observar na imagem é resposta. Lembrando, só aqui, né, nós estamos na questão 3 da página 73. Resposta da letra A. Este códex está dividido em várias partes e parece representar algumas divindades. B. Segundo o texto e a imagem, como era a escrita asteca? Na escrita asteca não existia um conjunto de símbolos ou regras sobre sua utilização. Em vez disso, os escribas astecas criavam composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendiam transmitir. C. Você consegue identificar o que está escrito no Códex Borbônicos? O que dificulta esse entendimento? Então, resposta, né? Não, a variedade de símbolos e falta de caracteres conhecidos ou letras conhecidas. D. Por que a escrita asteca não é considerada por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Resposta. Porque não existia um conjunto de caracteres que representava palavras específicas, mas antes ideias. Então, essas são as respostas para as questões da página 73. Agora vamos para 74, direto para as respostas. A gente vê a imagem de um quipô, e a primeira pergunta é justamente isso mesmo. O que era um quipô? Resposta. O quipô era um objeto composto. Perdão aqui rapidinho. Composto por cordas e uma série de nós. Letra B. Como era feito um quipô? A resposta. Eram feitos da união de cordões que podem ser coloridos ou não, e não poderia ter enfeites, como, por exemplo, penas e ossos, onde cada um que se dava e cada corda significava uma corda distinta. Cada cordão poderia ter um ou mais nós, ou nenhum nó, ou nó na ponta, um na base. C. Qual era a função do quipô dentro da sociedade inca? Resposta.
os quipôs eram úteis, pois permitiam o controle da produção dos impostos, da comunicação, tendo sido muito útil para administrar o Império Inca. Então, essas são as respostas da página 74. Passemos agora para a semana 4 do PET 3. Página 76. Página 76, letra A. Quais povos que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana estão representados na imagem, ou seja, no mapa acima? Então, são 5 povos que se chamam Aruaque, Caribe, Tupis, Gés e Guaranis. Então, esses 5 povos são os povos representados. Na B, temos, né, o pedido de informação desses povos, que nos dizem o seguinte. B, pesquise no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Então, cada um deles, né? Aruaque, povos situados em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó, no atual estado do Amapá. A principal atividade era o artesanato cerâmico. Caribe, grupos que habitavam a região que compreende os atuais estados de Roraima e Amapá. O contato dessas tribos ocorreu no século XVIII, com as missões religiosas e a dispersão do exército. Tupi habitavam o litoral brasileiro. Foram os primeiros a ter contato com os portugueses. Gés, grupos indígenas que viviam próximos a rios e córregos. Viviam da coleta, caça e pesca. Faltou uma vírgulazinha aqui, vou colocar. E Guaranis, povos caçadores e coletores, e se autodeterminaram como uma extensão da terra onde pisam. Então, aqui nós temos 5 grupos indígenas, entre milhares de outros que habitavam o continente, o Brasil, na verdade, e outras regiões também, antes da chegada dos europeus, principalmente dos portugueses aqui no continente. Na letra C, ainda da página 76, nós temos, né? Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Então, destaquei aqui povos Cariri, Krenak, Botocudos, Charrua, entre outros. D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Então, temos aqui Aimorés, Goitacazes, Botocudos, corrigindo aqui, Botocudos, entre outros. E pesquise na história da sociedade e descubra quais povos indígenas habitavam o seu território. Então, no caso de Manhuaçu, gente, eu coloquei 2 aqui. Os povos puris e os povos botocudos. Foram 2 povos que habitaram a nossa região há coisa aí de 150, 180 anos atrás. Na questão 2, vamos lá para a página agora 78, letra A. Repetindo, página 78, letra A. Qual o nome se dá a esse tipo de registro? O registro da página 78. Resposta. As pinturas rupestres representam fontes históricas materiais. Então, o nome desse tipo de registro ou são as pinturas rupestres. O que elas representam? Representam fontes históricas materiais. B. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Então, qual material que se utilizava para fazer essa pintura rupestre? As tintas eram feitas de restos de carvão, pigmentos de planta e da terra que eram misturados ao sangue de animal. Com o pincel, os homens das cavernas utilizavam
ossos e pelos de animais ou mesmo as próprias mãos. Então, ou seja, com que eles pintavam essas cavernas? Com ossos, pelos de animais e até mesmo com a própria mão mesmo. C. O que essa imagem nos diz respeito do povoamento da América? A imagem mostra que os povos americanos viviam da caça e da coleta. D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Resposta: sim. Letra E, ainda na página 78. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Resposta: os povos da Mesopotâmia possuíam um sistema de escrita, enquanto os povos da América faziam desenhos que registravam seu cotidiano. Além disso, na Mesopotâmia, os registros eram feitos em tábuas de argila, e na América eram feitos nas paredes das cavernas. Então, essas são as questões da página 78. Passemos aqui para o próximo exercício. Na página 80, nós temos um mapa falando sobre os povos sambaquis. E aí, na letra A da página 80, você tem a pergunta, né? O que você observa na imagem 1? Resposta: um mapa das regiões sambaquis. B, página 80. Pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Resposta: para alguns pesquisadores, eles seriam depósitos dos restos de alimentos, de carcaças e ossadas de animais, servindo também, não se sabe por quê, como abrigo de sepulturas de humanos. Não eram utilizados como moradias, enfim. Existem pesquisadores que defendem que os sambaquis serviam como acampamentos temporários. C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Resposta: litoral do sul, sudeste e nordeste. D. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? Resposta da letra D. A elevação das temperaturas levou a um deslocamento populacional para o litoral. A presença humana foi comprovada por restos de aglomerados de conchas e restos de peixes. Letra E. O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Resposta: com o passar do tempo, a caça, a coleta perderam espaço para uma alimentação composta por peixes, crustáceos e outros frutos do mar. Percebe-se também que estes povos desenvolveram o artesanato, a escultura e o trabalho com a pedra. Bom, gente, é isso. Eu não expliquei para vocês, né, as questões, a matéria e tudo mais. Esse vídeo de hoje teve como proposta fazer, né, um apanhado das respostas para o PET. Em outro momento, para os grupos de WhatsApp, eu posso enviar o áudio com alguma explicação. Mas essa é a correção completa do PET do 6º ano. No caso, o PET do volume 3. Gente, muito obrigado. Passa esse vídeo para frente. Qualquer coisa, uma dica, assistam esse vídeo para acompanharem as respostas numa velocidade menor. Para quem não fez, né, vai dar para copiar as respostas se colocar o vídeo numa velocidade menor. E agora, para quem, por exemplo, assistir em um computador, pode assistir numa velocidade normal, porque a letra está legível. Gente, muito obrigado.
Até um próximo vídeo.